obrigado aí, todo mundo ter ficado até o final. Essa é a última palestra do dia, mas... Primeiro vou começar me apresentando. Esses são alguns eus. Eu sou designer aqui na MKT há 2 anos e alguma coisa. Eu comecei a trabalhar com sites aqui na MKT mesmo. Antes eu trabalhava com apresentações, PowerPoint, apresentações corporativas em outra empresa. E antes mesmo de trabalhar com design, eu não sabia que era isso mesmo que eu queria fazer. Esse aqui é o meu pai. O meu primeiro emprego foi com ele, numa imobiliária, então basicamente era trabalho administrativo, então não tinha nada a ver com design. Mas lá muitas vezes eu me via sem fazer muita coisa. Foi quando eu comecei a fuçar Photoshop, essas coisas, e fui evoluindo. Comecei copiando logo de bandas, depois começando a copiar flyers, basicamente copiando mesmo para melhorar a minha técnica. Provavelmente ele nem sabe, mas o que eu escolhi para fazer da minha vida foi ele que deu o pontapé inicial. Hoje eu tenho um filho, o Eduardo, ele tem 1 ano e meio e tudo que eu faço é em relação a ele. Aqui. Então o que a gente vai falar hoje? Como o Danilo e o Fábio já falaram, não dá para se aprofundar muito em cada tema desse e tudo. Então vai ser meio que o básico para dar um start aí todo mundo pesquisar mais. Então vou falar aqui que é design de interfaces. Na verdade vai ser meio que um processo, como funciona o processo todo até a entrega, desde o início do pensamento do design até o final. Então a gente falou que é o design, como começar um projeto, o conteúdo, a importância do conteúdo, começar a esboçar as telas no papel, usabilidade, alguns conceitos de usabilidade. É um tema muito amplo, mas a gente não pode deixar de falar. Responsive design também, que é muito importante. Aí a gente vai começar a falar sobre layout, que é toda a parte estética. A importância da tipografia na web. Quais são os entregáveis e qual a importância dele para a galera de desenvolvimento e tal. E os feedbacks finais. Primeiramente, quando a gente fala de design, todo mundo pensa que é uma disciplina puramente estética. Mas vai muito além disso. É pensamento, é resolver problemas. E em design de interfaces, ela é uma soma de 3 disciplinas do diagrama de UX, que vou mostrar depois disso. Que essas disciplinas são arquitetura de informação, que vai pensar em toda a estruturação do conteúdo, as informações de onde vai cair, visando os objetivos do usuário. Design de interação, que é pensar na relação que o usuário vai ter com esse site. E a parte estética, que é o visual design. A soma desses 3 é o design de interfaces. Esse aqui é o que eu falei. Então, o interface design está bem aqui no meio de todo desse ciclo da experiência de usuário. Então, você pode ver que tem muitas outras disciplinas que colaboram, mas hoje a gente vai falar só daquela ali. Então, como eu falei, solucionar problemas. Sempre, quando você tem um projeto, o cliente ele tem um problema. E a tarefa da gente é solucionar esse problema da melhor forma possível, com uma interface amigável, seja objetiva, e que cumpra os objetivos também do usuário na hora que ele acessar o site. Tem que ser fácil e simples de usar, o cara não pode pensar muito, então ele tem que entrar no site e saber onde está a coisa que ele quer. Basicamente, tá? Clareza e beleza da execução diz respeito à parte estética. Então, toda uma hierarquia visual para colaborar com esses outros itens acima.
E flexibilidade e escalabilidade diz respeito a esse conteúdo, essas informações serem visíveis em qualquer tipo de dispositivo, de forma que cumpra os objetivos e seja fácil de usar. Então, se a gente fizer essas coisas, o usuário vai estar satisfeito, o cliente vai satisfazer se cumprir os objetivos que ele quer, e a gente vai ter sucesso com o projeto. Então, o primeiro item agora, o segundo, na verdade, é começando o projeto. Então, é hora de a gente começar a planejar e pensar no projeto como um todo, entender como ele funciona, o que o cliente quer, quais são os objetivos, os usuários e tudo mais. Então, a gente analisa o briefing, vê quais são as necessidades do cliente, o que ele quer com esse projeto e tudo mais. Aqui na MKT a gente criou um questionário com diversas perguntas para que o cliente mesmo responde. E isso tem ajudado bastante a gente a atingir os objetivos do cliente e tem ajudado a ter pouca refação, inclusive. Saber quem são os usuários, qual é o público-alvo. Então, isso vai definir muitas das coisas que a gente vai ver mais pra frente, ou seja, como a gente disponibilizar texto, a abordagem o tipo de abordagem, né, como vai ser a mensagem a ser passada, quais os dispositivos que eles mais acessam, então, enfim, idade, várias coisas que vai definir todo o processo. Considere o prazo. Muitas vezes a gente começa a querer pirar demais, mas basicamente aqui, pelo menos aqui na região, o prazo ele é enxuto. Então não tem muito tempo da gente fazer uma coisa gigante. Então a gente tem que pensar, fazer alguma coisa que caiba naquele prazo. Benchmark, muito importante porque a gente tem que estudar o que o nosso concorrente está fazendo para não, de repente, pensar em alguma solução lá que já existe. Então, ver o que ele está fazendo e propor alguma coisa melhor. A partir disso, a gente cria o mapa, que é o mapa mental do site, com todos os tipos de sessões que vão ter, todo o fluxo. E geralmente isso já vem para a gente, mas é importante a gente analisar e pensar que às vezes a gente pode incluir mais coisas aí. Conteúdo. Essa é uma das partes mais importantes de um site. Basicamente o objetivo do usuário, né? Primeiro, é sempre, pelo menos aqui, a gente tem feito a gente prefere receber o conteúdo todo, real, enfim, textos, imagens do projeto. Porque muitas vezes a gente enche de lorem ipsum, chega no final, o texto é menos, é mais que aquilo, então acaba quebrando o layout todo. Isso gera uma refação e tudo mais. Então é uma dor de cabeça. Se for usar lorem ipsum, pelo menos tem isso aqui que é mais legal. Samuel Jackson. Não, brincadeira, tem muito palavrão ali. Foco no que é importante. O cara entrou no site, o conteúdo está aqui, mas tem milhares de coisas em volta. Então, muitas vezes o cara, às vezes ele não acha onde está o conteúdo, porque tem outras coisas chamando a atenção ali. Então, foca no que é importante para ele agora. Deixa o resto para secundários ou complementares a isso. Isso aí acontece bastante, que tenho visto. Mas isso acontece muitas vezes que é a pedido do cliente. Então, bota um banner ali, bota não sei o quê. E a gente não tem como fugir disso, o resto é argumentar e explicar para eles qual é o problema. Sendo claro e objetivo, por exemplo, a gente entendeu o nosso usuário. Por exemplo, essa tiazinha aqui. Ela muito provavelmente não vai entender muitas das nomenclaturas que a gente usa. Tipo, uma vez eu vi
uma mulher falando que no Facebook tem o botão home. Ela perguntou por que estava homem se ela era mulher. Então é esse tipo de coisa que tem que ser claro, a pessoa tem que entender. Aí ela fica feliz. Tem essa frase que eu gosto, que o design sem conteúdo não é design, é só decoração. Então, mais uma vez, tem que ter uma função, tem que resolver um problema. Não é só botar uma coisinha bonitinha lá para decorar o site. Alguém conhece o Medium? O Medium é uma plataforma que basicamente ela é voltada totalmente ao conteúdo. Então, como a gente falou bastante da importância do conteúdo, todo o texto ele é bem... Como eu posso dizer? Você não tem nenhuma distração. É texto, é tela branca e texto preto. E geralmente eles têm coleções que é curada pelo próprio dono não, os criadores, né? E tem espécie de recomendações que funcionam. Você lê um artigo, puta, gostei, vou recomendar. E os mais recomendados vão aparecer no tópico. Não tem categoria, não tem tag, não tem essas coisas. São os usuários que ajudam a colaborar com sucesso. Desculpa. Então, a partir disso, a gente entendeu o que o cliente quer, todo o processo atrás, a gente entendeu as necessidades. Agora a gente vai começar a botar a mão na massa. Então, geralmente a gente faz um brainstorm e começa a tirar algumas ideias da cabeça para pensar como esse site pode ser criativo, inovador, levando em consideração todos aqueles aspectos que a gente já falou. Aqui muitas vezes rolam muitas ideias que talvez não sejam utilizadas, mas é bom para justamente pensar dessa forma assim, e tirar as ideias da cabeça, mas todo mundo colaborando ali para ajudar. Aqui basicamente a gente faz com o designer e o desenvolvedor, que às vezes a gente pensa, eu como designer não manjo muito de código, a gente pensa numa coisa muito doida assim, e para montar, levando em consideração o prazo, não rola. Então aí na hora já rola aquele consenso para pensar numa coisa mais útil, mas que dá para fazer, né? A gente começa a desenhar algumas coisas, alguns wireframes, rabiscando. Voltou? Tá ligado aqui. Eita porra. Calma aí, dá tempo do tempo. Deve ter travado o aplicativo. Travou. Ixi. Tinha que ser Mac mesmo, viu? Só o camarão passa mal. Só o Chrome. Lá no meu Delta Um pequeno overview da palestra. sapatei agora, igual aquele cara lá no telefone. Já foi. Aí. Valeu, Guilherme. Então, a gente começa a desenhar algumas coisas para pensar em disponibilidade, onde vai entrar cada tipo de conteúdo, texto, pensar em algumas interações também, para depois a gente fazer um wireframe mais refinado. O ideal é que a gente apresente primeiro o wireframe para o cliente, para ele aprovar toda a navegação, onde vai o conteúdo, para depois a gente ir para a parte de layout. Não vai.
como eu falei, usabilidade é um tema muito abrangente, assim, mas eu vou falar sobre só alguns itens que eu acho... Tá. Que eu acho que é importante a gente citar. Clareza e objetividade. Por exemplo, no site do Airbnb, o cara, quando ele entra nesse site, basicamente ele quer achar um lugar para ele ficar. Ele vai viajar e quer ficar num lugar. Então, cara, quando tu entra, já é isso que mostra para você. Onde você quer ir, quanto tempo e busca. Essa é uma das principais coisas que faz com que o usuário seja mais feliz usando o teu site. Distração. Foi aquele exemplo que eu dei. Focar num conteúdo principal, que é o objetivo da tela, e tirar ao máximo tudo que não for útil para o usuário naquele momento. Então, nesse exemplo aí, a gente vê que... Qual que é o objetivo aqui? É tudo, Facilidade de uso. Eu considero o Google, até pela toda simplicidade, mas fácil de usar, você usa o Google para buscar. Então, ele tem justamente uma barra de busca. Não tem aquela busca avançada toda que você tem que citar colocar várias variáveis, enfim. Consistência. Aqui, que eu pensei que o site ele precisa ter consistência. Então, por exemplo, todos os títulos ser de um jeito, o texto, as cores, os botões de ação, tudo que faz com que o usuário entenda melhor a interface de forma rápida, sem não precisar pensar muito. Então ele viu lá que um botão que faz determinada ação é verde. Então se ele vir em outra tela, ele já vai saber para que aquele botão funciona. Isso serve para todos os elementos da interface. Bota ali para outro lado. Inclusive, tipo de fonte, às vezes algum highlight na fonte, que o usuário, tipo, por exemplo, aqui nesses hiperlinks do hover, ele tem que entender que aquilo é o link, às vezes fica confuso, o link é da mesma cor que a fonte, então é pensar nesse tipo de coisa. Como eu falei, existem milhões de... Não dá pra gente se aprofundar aqui, porque tá por causa do tempo. Mas é uma disciplina gigantesca que vale a pena estudar, ainda mais na nossa área. Então, no final tem uma recomendação de livro. Responsive Design, como a gente falou da importância do conteúdo, esse conteúdo ele precisa estar visível, acessível em qualquer tipo de dispositivo. Então, você pensou num conteúdo aqui, o mesmo conteúdo, o objetivo do conteúdo, lógico que numa tela maior vai ter mais elementos, vão ter mais coisas. Mas o objetivo principal precisa estar bem visível no mobile também. Agora aqui a gente vai falar mais da parte estética. Então, alguns itens que eu separei. Identidade, cores e imagens. Nesse caso aqui da Leica, você vê que faz muita ligação com a identidade da marca. Então, o vermelho e o branco são sempre usados. Então, como o site é tudo preto e branco, por conta do... Ela é bem conhecida pelas fotos preto e branco que ela fez das antigas. E você vê que o site é todo baseado nisso. Então, tem uma ligação com a marca, as cores têm uma relação com a marca. E as imagens provavelmente são produzidas pela própria câmera. A gente pode usar banco de imagem? Pode, mas qual é o risco de ou a gente encontrar essas coisas e... tem cada foto lá. Ou então a gente pegar uma foto que de repente o concorrente está usando a mesma imagem. Como é de livre acesso, a gente corre esse risco. O aconselhável é usar fotos da própria marca para ter uma autoralidade maior e criar mais esse vínculo, passar mais a mensagem da marca. Às vezes a foto passa muito do que a marca quer dizer. O grid é essencial, além para ser
útil no Responsive Design. Ele ajuda você a organizar os elementos, alinhar tudo direitinho. E não é porque você está usando o grid que o teu site precisa ser blocado, todo quadradinho. Aí é desafio para a gente criar sites cada vez mais criativos e inovadores usando o grid para facilitar a vida de quem monta também. Que você pode dizer com mais propriedade, mas acho que adianta muito a vida, né? Ajuda bastante. Os padrões, então foi como eu disse anteriormente. Pensar em todo o tipo dos elementos da interface que faça o usuário entender. Então, os botões aqui de continuar, montar. Tem todo um padrão, o loader ali, a barra de rolagem, tudo. Que fique claro para o usuário que para que serve aquele botão, aquele elemento. Isso vai... A curva de aprendizado vai ser menor e o usuário vai se estressar menos e não vai sair do teu site. Em relação à simplicidade, eu gosto de citar sempre a Apple, que ela consegue ser objetiva e simples ao mesmo tempo. Ela foca no objetivo dela, que é, por exemplo, aqui vender o iPhone, mostrar as características dele, com muita simplicidade, que é uma das coisas marcantes da marca. Então, eles usam bastante o espaço em branco como elemento para esse tipo de simplicidade. Então, às vezes a gente fala, putz, tá muito vazio. Mas, na verdade, o vazio contribui para o todo. E, a meu ver, assim, a Apple contribui muito para isso. Quando a gente está começando a projetar uma interface, o ideal é sempre pensar no melhor cenário. Então, tela grande, uma resolução boa, browser moderno e tal, que vai aceitar toda a nossa... O que a gente estiver pensando ali de novidade, porém, a gente tem que levar em consideração isso, que o teu conteúdo, o teu site, ele vai estar visível em qualquer dispositivo. Então, assim, não é se limitar, mas é pensar que uma coisa muito pirada, às vezes, pode ficar ruim. Quantos usuários, por exemplo, do teu site usam um notebook com uma resolução pequena? É tudo isso que a gente falou, de entender o usuário lá no começo, ver quais os hábitos e tudo, para pensar na melhor interface possível. Agora a gente vai falar de tipografia. Então tem esse dado aqui. 90% da informação na web é linguagem escrita. É lógico que um web designer deve ter uma boa formação na disciplina de moldar informações por escrito. Em outras palavras, tipografia. Então aí a gente vê a importância que é a tipografia na web. Então, se tanta coisa é texto, é informação, a gente precisa ter esse cuidado na hora de pensar em como projetar. Então, mais uma vez, consistência. Aqui ele usou um tipo de fonte para o título principal e outro para os outros. Então, no restante do site todo precisa ter esse padrão. Uma fonte no título e subtítulo e título. Para o cara entender como funciona. Muitas vezes, já viu acontecer com 3, 4 tipos de fontes que acaba ficando confuso e o cara acaba estressando. Volta lá rapidão. Por exemplo, cores de hiperlink. Além de ter que chamar a atenção, é muito importante porque o cara, na hora que ele, por exemplo, ele está passando aqui pelo conteúdo do site, ele tem que ter, por exemplo, se tiver só um underline, às vezes ele não entende para que funciona. Então, deixar bem claro onde o cara tem que clicar, o espaçamento direito, para na hora que ele estiver acessando, ele não ter nenhum problema com isso. Web Fonts. Hoje o Google Fonts tem uma série, está aumentando cada vez mais o número de fontes. Então, é a solução que eu uso mais as fontes do Google.
Não só porque tem várias, mas assim, os outros, eu prefiro o Google porque assim, além da variedade, ela pelo que eu converso com o pessoal de desenvolvimento, tem mais facilidade de uso. Se eu não me engano, é só uma coisinha de código lá que coloca no... Ou não? É bem simples de implementar. E funciona em vários navegadores. Eu acho que todos, o WebFonts funciona em todos os navegadores. Então, assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração a leitura tem que ser clara, não pode, por exemplo, contraste. Não vai usar um fundo vermelho com uma fonte verde, vai cansar a vista do usuário. Provavelmente ele não vai querer ler um parágrafo ali daquele jeito. Então tem que pensar em contraste, pensar em espaçamento. A gente vê aqui a diferença. Ali tudo junto, cansa você ler tudo. Aqui tudo mais separado, tal, uma fonte mais um pouco espaçada, para dar essa leveza de leitura e o cara não acabar lendo só um pedacinho e sair dali. Como a gente tem muito texto, muita informação, basicamente nas versões mobile vai ser texto, vai ser pouco elemento visual. Então a gente tem que prestar muita atenção no tamanho da fonte, nos títulos e no esquema do que eu falei do contraste. E pensar também nos tipos de tela, porque às vezes tem telas escuras, telas que são mais claras. Então pensar sempre no meio termo aí, que na hora que o cara estiver lendo não vai cansar a vista dele e vai ser de fácil utilização. Os entregáveis. Aí beleza, a gente passou por todas aquelas etapas e a gente tem um layout pronto. Aqui é um exemplo de um site, do layout de um site. E a gente vai para a aprovação. Se aprovado, a gente precisa do PSD. O cara que vai montar vai precisar do PSD, né? Então é muito importante, o teu PSD tá muito bem organizado, muito bem estruturado, o nome, tudo separadinho, porque às vezes já aconteceu de o cara pegar o PSD e tá tudo junto, lá não tem uma separação, não tem uma ordem lógica. Então isso vai facilitar a vida da pessoa que vai montar e vai ganhar tempo também, uma série de coisas. Outro aspecto interessante é a gente criar guias de estilo do site. Então aqui vai ter todos desse mesmo site que eu mostrei ali, os elementos da interface. Então, por exemplo, são setas, botões, tipo de fonte, os hovers, tudo que na hora a pessoa não precisa, a gente diz como vai funcionar. Então, mensagem de erro é desse jeito. O hover desse botão, não deixar para o desenvolvedor escolher. A gente, como designer, tem que mostrar para ele do jeito que é. Lógico que muitas vezes o desenvolvedor tem bom gosto também e faz uma coisa boa, não é porque o cara não é designer. Não, o Hugo tem bom gosto. Tá lá. Interessante também pensar aqui, além dos hovers, em todo tipo de interação. Tem um site bem legal, depois eu posso até passar, que é o Six UX, que ele posta... Alguém conhece? Ele posta videozinhos assim do Vine com interações em sites. Então, às vezes tá sem inspiração lá tem bastante coisa, depois eu, quando disponibilizar a apresentação, posso mostrar. Passei. Feedback. Isso é muito importante, por quê? Muitas vezes a gente, como designer, o cliente não aprova o nosso layout. Então, a gente fica puto, cara, mas isso faz parte. Às vezes o cliente entende do negócio mais que a gente. Então, às vezes, uma coisinha que ele falou nessa reprovação vai fazer você pensar no site e mudar alguma coisa que talvez seja bem melhor do que você tinha pensado antes. Então, precisa testar bastante. Teste sempre na equipe interna, peça para alguém testar. Porque às vezes a gente fica viciado ali naquela tela, no site como um todo, e não percebe algumas coisinhas que acabam passando.
Assim a gente vai identificar problemas com os testes e a partir desses problemas a gente vai propor mudanças e melhorias. Então, a gente vê a importância do feedback. Todos esses itens é só para melhorar a experiência como um todo e propor um resultado final mais eficaz. Existe um site chamado 5 Seconds Test. Eu vou fazer basicamente o que ele faz aqui, que ele faz assim. Ele mostra para ti uma interface durante 5 segundos. E aí você, durante esse tempo, você vai prestar atenção e vai responder uma pergunta. Existe uma série de perguntas, objetivos e tal que ele pede para você pensar. A gente vai fazer pensei em fazer aqui eu vou mostrar são 2 telas que eu separei. Peraí. Vou pedir para vocês olharem. Dá para apagar a luz? Vou mostrar durante mais ou menos 5 segundos. E aí vocês vão dizer em seguida sobre sobre o que se trata o site. Cronometra pra mim. Então vamos mostrar a primeira aqui. Alguém sabe dizer sobre o que era o site? Isso. Era uma construtora, agora até esqueci o nome, mas olha lá. É uma construtora, então a gente vê a importância assim, o cara na hora que ele entrar no site, tem que mostrar, ele tem que entender rápido do que se trata o site. Às vezes se ele não conhece do que é, a gente tem que mostrar de alguma forma, utilizando todos aqueles itens que a gente falou, e fique claro para ele do que se trata. Aqui é uma construtora, no caso, eu tirei o logo desse não ia ficar muito óbvio. Agora eu vou passar a segunda. Essa aqui eu acho que é mais fácil. Alguém? Blog de tecnologia, é o Gizmodo, na verdade. Então, tira a população também vai ficar óbvio, mas assim, quando o cara entra, ele tem que entender para que serve o teu site. Então não adianta a gente botar milhares de coisas ali, que na verdade o cara procura conteúdo. Se ele acessa o site, ele procura conteúdo. Então, dá bastante importância para isso. Usar uma hierarquia visual que vai colaborar para ele achar as coisas que ele quer. Pensar num fluxo fácil e que cumpra os objetivos tanto do cliente como do usuário. Foi você que tirou esse print screen? Foi. Tava com fome, né? Eu achei que era site do iFood, pra te falar bem a verdade. Tava na hora do almoço. Eu pesquisando uma coisa de comida. Pior que não, nem tem no iFood. O quê? Pelo menos não pra velho. Assusta. Então, assim, a gente falou sobre uma série... Lógico que não dá pra gente se aprofundar muito, que são... Se for ver mesmo, tem bem mais coisas que isso. Mas, assim, esses itens que eu separei, foi pelo menos que eu vejo no nosso dia a dia aqui, são dos mais importantes. E é sempre bom levar tudo em consideração na hora que a gente vai projetando uma interface. Não é só pensar no layout, é pensar no problema e pensar numa solução. Então, próxima vez que vocês forem... Quem é designer aqui mesmo? Juliana. Acho que não só para designer, mas também para todo mundo serve. Tem um gestor de projeto, alguma coisa assim, desse tipo? Ninguém assume. Vai morrer. Então, basicamente isso. São mais boas práticas mesmo que a gente levar em consideração. Depois eu posso até passar a palestra. Terminar com uma frase. Foi basicamente o que eu falei. Design não é só o que ele parece, basicamente. É como ele funciona. Então, mais uma vez, clareza, objetividade
e uma função principal que é resolver o problema. Opa. E é isso. Se alguém tiver alguma...